Que se você não sabe fazer um sexo oral decente, nesse livro você vai aprender, que o negócio é praticamente gráfico. Olá pessoas, eu sou Iago Costa, esse é o Conversas Paralelas e hoje nós vamos finalmente conversar sobre Nevernight do Jay Kristoff. E antes de começar o vídeo eu gostaria de dizer que não é uma review propriamente dita, é mais eu conversando sobre o livro. Então possivelmente alguns spoilers podem aparecer neste vídeo, mas se tiver um spoiler muito grande eu vou botar algum aviso aí, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar que eu adorei este livro, tá? Aqui as marcações, não sei se vai dar para vocês verem, mas é um livro muito bom. Só que eu dei a ele 4 estrelas e eu vou explicar ao longo porquê. Primeiro vamos falar um pouco sobre a escrita do Jay Kristoff. Ela é uma escrita muito boa, só que ela é uma escrita que pode ser um pouco complicada se você é um leitor como eu que gosta do máximo de informações possíveis. Por quê? Ele joga a história para você, ele vai jogando, você vai se situando na história e os detalhes assim mais profundos, entre aspas, ele vai dando progressivamente ao longo da leitura. Por exemplo, nós sabemos que a protagonista de Nevernight é a Mia Corveri, ok? Mas a gente só sabe o nome dela na história lá para a página 25 por aí. E tem a questão das divindades aqui, que elas existem, elas influenciam direta e indiretamente a história, mas a história não é sobre elas. Como assim? Vou explicar. Isso também ele só explica para você lá para a página 60 com notas de rodapé. Primeiro, esse é um livro cheio de notas de rodapé. E é como se ele tivesse um narrador secundário que fala coisas através disso. Por exemplo, a história dá uma pausa e aí o narrador explica alguma coisa sobre a nota de rodapé e depois a história volta. Porque ele não insere essas coisas diretamente na história, porque o foco da história é a jornada da Mia, não é o universo todo, se é que vocês me entendem. Então, por exemplo, tem horas que o narrador a Mia fala: eu espero que ele caia naquela poça. Aí dá uma pausa, o narrador vai e fala: ele não caiu. Mas aí tem horas que o narrador chega e fala: vamos entrar na Catedral X. Aí ele vai falar: a Catedral X é uma catedral famosa nisso, que serve para isso, que foi construído por isso, isso, entendeu? Tem essas nuances dessas notas de rodapé que funcionam como segundo narrador. E aí, vamos falar das divindades. Nós temos o Deus Supremo, que é A ou Ei, e ele tem a esposa dele, que é o A é o deus do dia, e ele tem a esposa dele que é a Nia, ou Naya, eu prefiro falar Nia, que é a deusa da noite. E aconteceu uma rixa com eles têm 4 filhas, que são as deusas da tempestade, do fogo, do oceano e da terra. E aí tem essas coisas, por exemplo, por ser o deus supremo, né, da República de Itrea, que eu automaticamente assumi que era um high fantasy da Itália, porque tem vários... Eu gosto muito de Assassin's Creed, então tem o tema de assassinato, eu meio que envolvi. E tipo, há várias pronúncias aqui que eu assumi como italiano, por exemplo, Itrea, Corveri, Luminari e por aí vai. Mas enfim, vamos focar aqui. E aí a Nia se desentenderam, né? Porque ela teve um filho, ele só queria filha, blá 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 blá. E aí ela meio que foi banida do céu e tudo mais. E aí não influencia diretamente, mas influencia como eu vou falar pra vocês. E como é que funciona? Aqui nesse mundo existem 3 sóis. Por isso que o nome é Nevernight. Nevernight traduzido é quase noite. Ou seja, as crônicas da quase noite, que é o título da série aqui, mas lá fora é The Nevernight Chronicles. Então, como é que funciona? Existem 3 sóis que basicamente não existe noite aqui, por isso a supremacia de A, entendeu? Porque sempre que um sol se põe, os outros 2 estão no lugar, então o dia não acaba. E existe um fenômeno aqui que se chama de Vera Treva, que seria, né, a escuridão verdadeira, se a gente traduzisse isso do italiano lá. Que é o único dia que tem noite no ano. E eles chamam isso de Vera Treva, que é o único dia que tem noite. O resto do ano todinho é sol. Ok. Inclusive, tem umas coisas muito engraçadas aqui,
que, como eu falei, o Deus do Sol é o Supremo, e a pessoa que inventou a cortina blackout, ela foi sentenciada à morte pela forca, entendeu? São coisas aqui bem absurdas. Mas aí nós vamos focar na história de pequena Mia Corveri, que é a nossa assassina principal, né, aqui dessa série, que o pai da Mia, ele é um justicus da República, que serviria mais como se fosse um juiz federal. E aí ele faz alguma coisa que a gente só descobre muito superficialmente mais à frente no livro, e ele irrita o cônsul principal da República, e ele é sentenciado à morte por enforcamento em frente toda a República, no meio da praça. E a pequena Mia, ela vê isso. A mãe dela faz ela ver o pai sendo morto, e aí é a primeira vez que ela escuta a música da morte, vamos dizer assim. E aí nós seguimos a história, e tem algumas marcações aqui, como eu falei pra você, toda essa história de explicando quem é A e quem é Nia e tudo mais, só vem pela página 60. Então aí você vai sendo jogado pra história, e você só vai sendo explicado disso um pouco mais à frente. E aí, eu como sou uma pessoa que gosta de saber das coisas, o que é que eu fiz? Como vocês sabem, eu tenho o Dark Dawn, que é o terceiro livro em inglês hardcover, e aí alguns livros de fantasia costumam trazer um glossário com algumas palavras explicando as coisas da história. E eu fui ler e tem aqui, provavelmente o Godsgrave também tem, só que o meu está no plástico. E aí eu fui ler e eu indico a vocês, não façam isso. Por quê? Porque ele vai falar quem é cada personagem, né? O que foi que ele fez, o que foi que ele não fez, mais ou menos assim. Não sei se vai focar. E ele vai falar meio que aconteceu, né, no Nevernight, e você pode eventualmente pegar alguns spoilers com isso, então eu não indico você fazer isso. A não ser que você seja uma pessoa comigo que não se preocupa em saber como as coisas acontecem, mas ver como elas acontecem. Por isso que eu não ligo tanto para spoiler. Mas voltando para Nevernight, e aí esse conto dela, né, prende a mãe dela e ele manda os capangas dele assassinarem a pequena Mia. Só que a Mia, ela é uma sombria. O que quer dizer? Ela tem alguns poderes sobre as sombras, que envolve ela, por exemplo, mas não é uma coisa assim super fodona, embora pareça. Por exemplo, tem as suas desvantagens. Por exemplo, ela pode se ocultar nas sombras e ficar invisível, só que a visão dela fica muito escura e ela quase não enxerga nada. Ela pode imobilizar pessoas e durante a Vera Treva esse poder fica mais forte a ponto dela fazer coisas absurdas. Mas ela não entende muito bem isso. E ela tem um passageiro que é o Senhor Simpático, que é um gato feito de sombras, que faz uma coisa muito boa para ela, ou não, depende do seu ponto de vista, que ele absorve o medo dela, ele come o medo dela e ela fica uma pessoa super destemida, sabe? É bom porque ela não sente medo, mas é ruim porque quando ele não está com ela, ela não sabe lidar com o medo, embora ela vá aprendendo. Então, entenderam que eu expliquei muita coisa sobre o mundo e não sobre a história? Porque essa parte, ela é muito importante, ela influencia direto na história, mas ela não é contada diretamente na história. Porque meio que, né, não faz muito sentido a gente saber disso porque a gente está acompanhando a história da Mia. Mas faz todo sentido. Então, eventualmente ela descobre esse poder das sombras, foge dos captores dela e vai ser recrutada pelo velho Mercúrio, que é uma pessoa que já foi um assassino da Igreja Vermelha, e começa a treinar ela até enviar ela para essa Igreja Vermelha, porque a missão dela é se vingar das pessoas que mataram os pais dela. E aí, muita gente fala que esse livro é difícil no começo, ele é meio arrastado, e eu discordo completamente. Assim, a parte mais interessante dele começa quando ela chega na Igreja Vermelha. Isso é fato, sabe? O livro muda assim de uma forma que você começa a ler ele em doses muito grandes porque a história fica muito boa. Mas eu não acho o começo dele ruim. Então vamos lá. Eles atravessam o deserto e aí ela conhece o Trick, que é outra pessoa que quer entrar nessa ordem, dessa Igreja Vermelha. E essa Igreja Vermelha ela é muito difícil de se chegar porque ela é a parte da capital. Inclusive, o sonho da capital é destruir essa igreja. Por quê? Ela é uma igreja que cultua a Nossa Senhora do Bendito Assassinato, que vem a ser quem? Nia. Pois é, por isso que
o cônsul quer destruir essa igreja e tudo mais, porque teoricamente eles são hereges, porque eles não cultuam a. Fechou? Então eles têm toda uma jornada do deserto e tem que chegar lá e eles encontram caravanas, vão viajando, porque meio que eles não sabem onde. Eles sabem onde eles têm que ir, mas eles não sabem direito como chegar lá. A Mia e o Trick. E aí é outra parte em que os deuses influenciam mesmo sem influenciar. Existem krakens do deserto, que são monstros que querem comer as pessoas que passam pelo deserto. E nas notas de rodapé diz que eles são servos da deusa da terra, filha de Nia. E aí dizem que Nia colocou essa menina para dormir num sono eterno e ela odeia a mãe por causa disso. E quanto mais a Mia usa o poder dela nas sombras, mais krakens aparecem. Então, vocês veem que algumas coisas divinas influenciam na história, mesmo de forma meio indiferente? Pois é. E a Mia disse que não sabe. A Mia conhece toda essa história porque ela foi doutrinada, né, pela igreja de Yah, mas ela meio que não liga aos fatos. Mas enfim, depois de muita coisa, eles encontram a Naeve, que é uma mão da Igreja Vermelha, e aí eles meio que conversam e brigam e vão chegando na igreja, resumindo. E aí a gente chega na melhor parte desse livro, que a gente vai sendo apresentado à igreja e toda a mitologia por trás da igreja e tudo mais, e aí a gente conhece como é que funciona o sistema. É basicamente uma escola de assassinato. Os mestres ou pessoas que conhecem a igreja treinam pessoas e mandam para lá para passar por um treinamento muito excessivo, que na verdade não é um treinamento, é mais como uma via de aprendizado, em que os 4 melhores alunos vão se tornar lâminas, que são os assassinos de elite, e os que sobreviverem, ou os que sobrarem, vão se tornar mãos, que são pessoas que ajudam em toda a questão da igreja, mas não são de fato assassinos. Então, como é que vai funcionar? Nós chegamos lá, na igreja nós conhecemos todo mundo meio que se conhece. E o diferencial disso aqui, porque é uma coisa meio manjada em fantasia, né? As pessoas chegam nos lugares, elas treinam para se tornar uma coisa muito grande. Mas aqui é diferente porque os professores, que aqui são chamados de shahids, que são mestres, estão pouco se fudendo se os alunos vivem ou morrem. Eles estão ali para formarem assassinos muito bons e eventualmente alguém vai morrer e só 4 vão se formar. Então meio que eles estão nem aí. Nós temos 4 shahids, que são... Nós temos o Shahid Moser, que é o Shahid de bolsos. Nós temos o Shahid que vai ensinar, né, a arte da ladroagem, deles roubarem as coisas e tal. Nós temos o Shahid das canções, que eu esqueci o nome dele, mas eu detesto ele é um porre. Nós temos a minha Shahid preferida, que é a Ilha, que é a Shahid das canções, que dá a Shahid das máscaras, que a função dela é ensinar o povo a transar. Isso é uma coisa que acontece aqui. É uma fantasia adulta, então as coisas são narradas muito cruelmente, muito detalhadamente. E se você, pela história e pela capa, que eu acho incrível, você ainda não tem vontade de ler esse livro, tem um tutorial, uma cena de sexo oral para ambos os sexos, que duram umas 6 páginas aqui. Se você não sabe fazer um sexo oral decente, nesse livro você vai aprender, que o negócio é praticamente gráfico. E aí, a Ilha vai ensinar eles a arte do sexo, a arte de descobrir as coisas pelo sexo. Tem até uma passagem aqui que eu acho interessante, que é ela conversando com a Mia. E eu vou ler para vocês, porque assim, quando a Mia vai questionar a Ilha por que aprender a transar é importante no assassinato, ela fala isso aqui. Este é um mundo de senadores, cônsules e luminares, de repúblicas e cultos e instituições construídas e mantidas quase exclusivamente por homens. E neste mundo, o amor é uma arma, o sexo é uma arma, seus olhos, seu corpo, seu sorriso, ela deu de ombros antes de completar. Armas. E te dão mais poder do que 1000 espadas, abrem mais portões do que 1000 andantes de guerra, e o amor já derrubou reis, Mia, acabou com impérios, e até mesmo destruiu o nosso infeliz céu, queimado pelos sóis. Pois é, né? Eu acho essa passagem muito boa. E nós temos a última Shahid, que é a Mata-Aranhas, que ela é a Shahid das verdades, mas na verdade ela ensina a arte dos venenos. E ela é uma filha da puta. Gente, eu adoro ela.
Porque, tipo, os professores aqui estão um pouco se lixando se os alunos vivem ou morrem. Na primeira aula, ela envenena todo mundo da igreja, todos os 36 acólitos que estão lá treinando para se tornar lâminas, ela envenena todos. E ela fica lá na frente da aula sorrindo enquanto eles estão sufocando. E aí, a Mia e a Carlota, que é outra amiga dela, se tocam que elas foram envenenadas e que elas precisam fazer alguma coisa rápida, senão todo mundo vai morrer. E aí elas vão lá, resolvem a questão toda, a Matarenhas bate palmas e dizem: meus parabéns, se não fossem por essas duas, todos vocês tinham morrido agora. E segue a aula normal, como se nada tivesse acontecido. Incrível! E aí, outra demonstração, isso aqui pode ser um leve spoiler, mas eu não considero tanto. O Shahid das canções, que é o... eu esqueci o nome dele. Solis. Solis. Ele vai ensinar ele a arte das armas, né? Eles vão treinar a luta corpo a corpo com lâminas e tudo mais. E aí, eles vão treinar lá tudo e ele tem um círculo lá, como se fosse uma arena. E ele vai treinar cada um e ele vai testar para ver o que cada um sabe fazer. E aí ele luta, derrota todo mundo rapidinho. E aí a Mia vai, né, desafiar ele e ela prende ele no chão com a sombra. E ele olha para ela e fala: você tem uns truques bons, mas não funciona. Ele corta a bota dele. Ele é cego, inclusive. Ele é o melhor duelista, o melhor assassino ali com armas e ele é cego. E ele vai e corta a bota e no meio dessa luta, né, ela tira um filete de sangue da bochecha dele e ele fica possesso, porque ninguém nunca, em vários anos, tinha conseguido arrancar sangue dele. E aí ele avança nela e ele arranca o braço dela. Gente, ele arranca o braço dela. Eu fico surpreso com essa cena até agora, porque nunca me passou pela cabeça. Em consequência disso, ela fica impossibilitada, né, de participar das aulas de canções, porque ela só tá com o braço, né? E aí a gente é introduzido à parte mágica deste mundo. Dentro dessa igreja vermelha, mas antes de eu continuar, e tem a assassina principal, que é a mãe Drusilla, que é a Dumbledore do negócio todo. Na verdade aqui ela é a McGonagall da coisa toda, porque a gente vai descobrir que tem o Cassius, que é o Senhor das Lâminas, que ele é o assassino top daqui. Ele é conhecido como a mão direita da mãe, que eles chamam a Nia de mãe. E ele é o assassino mais memorável e tudo mais, tudo perfodão, etc. E ele nunca fica muito tempo no mesmo lugar, porque a República tem aqueles cartazes de procurado por ele, sabe? E a mãe Drusilla, ela é chamada de Reverenda Mãe, ela é uma assassina muito boa. Quando os professores vão se apresentar, eles dizem quantas mortes tem, e ela tem mais que todos eles. E ela funciona como se fosse a headmistress, em inglês, a diretora do lugar. E aí todo mundo tem muito respeito por ela e tudo mais. E aí a gente vai para a questão da magia agora. Depois disso, ela é levada a dois magos que existem lá, que são o Adonai e a Marielle. O Adonai é o cantor de sangue e a Marielle é a tecelã de carne. E como é que funciona a magia aqui? Sempre tem um preço. Então a gente vai ver que o Adonai, ele controla o sangue, ele faz várias coisas, porque tem transportes aqui, que são teletransportes feitos de poços de sangue que tem ali na Igreja Vermelha e tem separados pelas capitais. E é assim que os assassinos se movem. E a gente tem a Maria, só que ele controla o sangue, mas ele é obcecado por sangue. Ele toma sangue, é um negócio bem bizarro. E a Maria, ela é a tecelã de carne. Ela pode consertar qualquer ferimento, ela pode fazer a carne de qualquer forma que ela quiser. Só que cada vez que ela recupera uma pessoa, ela deforma uma parte dela. Então, esse é o preço que tem a magia deles. Então, ela reimplanta o braço dela, só que ela trabalha com carne. E o osso, o problema que teve do osso, ela vai ter que esperar sarar normalmente, a Mia. Então, ela fica afastada das aulas e por aí vai. E aí, para separar as 4 lâminas principais, os Shahids têm desafios. O Moses, eu vou ficar confundindo o nome dos professores, então eu vou falar dos desafios, tá? O desafio de bolsos, ele tem uma tabela lá muito grande com vários itens, e quem roubar mais itens e ganhar mais pontos, vai ganhar a benção dele para o teste final de lâmina. A Shahid Ailia, que é a do sexo, né? A das máscaras, ela vai
quer segredos. Então a pessoa que chegar com o maior segredo perto dela vai receber a benção dela. A mata-aranhas tem uma forma de veneno muito complicado e quem desenvolveu um antídoto para esse veneno vai ganhar a benção dela. Só que o teste dela é o seguinte: você vai trazer a sua solução e você vai testar em você mesmo. Se você ganhar, show, você ganhou, senão você morre. E o do Solis, que é o mestre das canções, é um torneio, um deathmatch de luta. Então vai ser organizado e quem for o último, que foi a parte da minha decepção, vai ganhar a benção dele. Então, a Mia e o Trick são amigos, aí junta com a Ashley, a Carlota, o irmão da Ashley, tem a Jessamine, enfim, tem a Jess, que é a arqui-inimiga da Mia aqui, porque o pai dessa menina trabalhou com o pai da Mia, e aí, eventualmente todo mundo foi morto e ela culpa a Mia por isso, em vez do cardeal Esqueva. E aí, eles têm quarto, eles têm comida, eles têm tudo, e o senhor simpático começa a se manifestar, né, e conversar com a Mia, porque ele é o gato passageiro dela, e ele tem umas tiradas muito sarcásticas, ele é muito... as narrações dele são muito boas. Porque, tipo, a Mia vai fazer uma coisa e ela quer pegar o trick, né, e ela vai... Aí ela volta e fala, poxa, eu preciso muito trabalhar na forma da mata-aranhas. Aí ele fala, você vai encontrar ela muito fácil continuando atrás das calças do menino Mary, né? E por aí vai, assim. E aí acontecem várias coisas. Não é um livro para se apegar a personagens, porque eventualmente muitos deles vão morrer, muitos deles talvez a gente não veja pro próximo livro. E é assim, o J. Christopher tem um pactozinho com J. R. Martin e sai matando o povo. E a gente vai acompanhando todo esse ano letivo, né, entre aspas, acontecem várias coisas. Ah, alguém é morto, algum dos acólitos é morto e pendurado porque tem uma estátua gigante da Nia lá, e ele é pendurado nessa estátua, e a Drusilla vai e estabelece um ponto de recolher, e se alguém for pego fora da cama nessa hora, vai receber uma punição, que é algumas chibatadas, só que eles são chibatadas da Marielle e do Adonai. Então como é que funciona? Ela vai summonar chicotes que vão bater nas pessoas e o Adonai vai segurar o sangue para a pessoa não morrer de hemorragia. Então, tipo, você vai ficar levando as chibatadas e vai ficar lá e vai se lascar. E eventualmente acontece uma coisa aqui, que uma pessoa é morta e a Mia é acusada dessa morte e ela é feita para levar chibatadas, mas aí acontece outra coisa e o Trick se envolve e eventualmente eles dividem as chibatadas, então ele ia levar 100 e ela se oferece a tomar 50 no lugar dele. E é uma cena assim muito drástica que a gente descobre várias coisas aqui, inclusive uma coisa que aconteceu com a mãe da Mia. A gente descobre o que aconteceu durante uma Vera Treva, que ela, na Vera Treva, ela fica com um poder sombrio no máximo, então ela enfrenta a República toda de uma vez. Isso é em flashback, tá? Quando ela era criança. Ela enfrenta a República toda de uma vez e acontecem várias coisas. É um negócio muito bruto, muito legal de se ler. E eventualmente a Ashley, que é a amiga dela, que é uma ladra de primeira, filha de um ex-assassino, vai e fala que ela não pertence àquele lugar. Porque por mais que ela queira a vingança dela, ela meio que se preocupa, sabe, com as outras pessoas. Ela não vai matar indefinidamente até chegar no cara. Ela tem um sentimento bom assim ainda dentro dela. Não é má, vamos dizer. E o teste final, quando as 4 pessoas chegam ao altar, né, para serem consagrados como lâminas, inclusive o Cassius é quem consagra eles, existe um teste final antes de chegar a isso, que é um teste em que você vai realmente ver se você vai ser subordinado à igreja ou se você pode cair fora e virar uma mão. E esse teste é uma coisa simples, mas muito bruta. Então, são coisas que falam que a Mia não é má pra fazer essas coisas, entendeu? Não é uma coisa que seja bom ou mal. Esse negócio aqui é muito controverso. Mas é bem da sua visão do que é entre inocente e cruel, sabe? É um livro muito bom, eu super indico caso você goste do gênero de fantasia. Caso você não goste, eu indico a você ler, porque ele é muito bom, mesmo assim.
E vai que você se apaixona por fantasia nisso. Eu fiquei completamente obcecado. E aqui vai um spoiler. A Mia, entre aspas, tem um relacionamento com o Trick, que é um menino Dremary, que é uma raça, né, que existe. E, eventualmente, eles vão se enfrentar no torneio do Solis. E eu fiquei, puta merda, ela vai perder pra esse menino porque ela gosta dele. E é o que acontece. A gente vê que ela evoluiu muito, que ela é muito forte, tanto com lâminas quanto sem lâminas, né, com as armas. E ela irrita ele, ele é super forte, tá? E aí ela fica irritando ele até o ponto em que ele ganha dela, mas porque a gente vê claramente que ela deixou porque ela ia ganhar, entendeu? Então meio que isso foi uma decepção pra mim, porque ela fica o tempo todo dizendo que o objetivo máximo dela era se formar, e isso pra mim foi uma incongruência com a personagem, porque era o caminho mais fácil que ela ia ter de chegar na final, entendeu? Tudo bem que meio que depois ela consegue chegar na final, mas enfim, não era uma coisa que precisava acontecer, ao meu ver. Pra mim, isso foi uma rachadurazinha técnica na personagem, mas não diminui a obra como um todo. Só me fez tirar uma estrela mesmo, porque eu não gostei disso. Mas enfim, é um livro muito bom. Tem um plot twist aqui incrível, que eu não posso falar porque seria o maior spoiler desse livro. Mas depois da formatura acontece uma coisa que muda assim a história completamente. E eu fiquei muito de boca aberta porque eu não estava esperando aquilo. Mas enfim, agora eu adorei Nevernight, eu dei 4 estrelas. Eu ia dar as 5 se não tivesse acontecido esse problema que eu falei um pouco antes, mas realmente só estou muito empolgado para God's Grave, que é o segundo volume, mas eu não sei quando eu vou ler ele ainda. Mas eu estou muito ansioso. E aí deixa eu explicar agora uma coisa sobre a edição. Ele é publicado aqui no Brasil pela plataforma 21, que é, digamos, o selo YA da editora VR. E o que é que acontece? Esse livro tem 600 páginas, só que ele é em página branca. Não é uma coisa que me atrapalhou, sinceramente dizendo. Não é uma página branca, como era antigamente, que você conseguia ver o texto atrás. Mas, se você tem algum problema de visão, o seu grau é muito alto, pode ser que lhe incomode. Eu prefiro ler em páginas amarelas. E como eu recebi o Dark Dawn primeiro... vejam aqui, 600 páginas. O Dark Dawn, ele tem 300... Nessa diagramação, ele é em inglês, tá, gente? Eu gosto de frisar isso. Ele tem 474 páginas. A versão traduzida dele aqui no Brasil ficou com 740 páginas. Então, vê a diferença que a diagramação faz. E na versão inglesa, ele é em página amarelada. Vocês não vão ver por causa da luz. Mas o livro é em páginas amarelas. Então, meio que teve essa quebra pra mim. Mas não foi uma coisa que diminuiu a leitura pra mim. Eu continuei achando ela incrível. É só questão de diagramação e de gramatura que pode fazer alguma diferença se você for um leitor um pouco mais chato como eu. Então, super indico para vocês Nevernight. Eu adorei, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, graças a Deus. Pretendo terminar essa trilogia e seguir em frente, porque me disseram que God's Grave é o melhor livro disso. E se for realmente, se eu ficar tão envolvido quanto isso, vai ser incrível. Então, é isso. Se inscreve nesse canal, deixa seu like nesse vídeo que me ajuda bastante. E vê os outros vídeos, bebam água, comam frutas e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!